Hoje o assunto vai ser sobre essas gaiolinhas aqui, tá bom? Isso daqui é uma gaiola de canto, tá, gente? Então, assim, para quem nunca viu, é uma gaiola de canto, tá? Tá faltando aqui algumas peças, né, como a bandeja e a grade e os puleiros, né? Porque nessa temporada, nessa época do ano, geralmente essas gaiolinhas aqui, elas estão todas lavadas, ensacadas, né? Guardadinhas para quando chegar o momento certo eu usar. Então, assim, gente, se você quer saber quando e como você vai utilizar essas gaiolinhas aqui, assiste esse vídeo até o final, que eu tenho certeza que você vai descobrir um monte de coisa que você não sabia e muitas vezes você está usando da maneira errada, tá bom, gente? Antes de falar dessa gaiola aqui de canto, né, eu preciso explicar como que é feito o manejo, né, dos filhotes para que você chegue naquela gaiolinha, tá? Então, assim, as fêmeas vão botar os ovos, os ovos vão eclodir, os filhotes vão nascer e esses filhotes, eles, assim que se você separa eles dos pais, eles devem ir para um viveiro ou uma voadeira, ou se você não tiver nem viveiro ou voadeira, eles têm que ir para uma outra gaiola um pouco maior do que a convencional, para que eles se desenvolvam da maneira mais plena possível, tá? E esses filhotes, basicamente, independente da época do ano que eles nasçam, tá bom, gente? Vocês vão ter que deixar essa filhotada se desenvolvendo e sociabilizando com outros canários até basicamente a véspera do torneio, tá bom? Então, até a véspera do torneio, esses pássaros, ou esses filhotes, ou eles vão ficar no voador, num viveiro, numa gaiola um pouco maior, porque eles têm que sociabilizar. Então, assim, e os campeonatos de canto clássico, eles acontecem basicamente no meio do ano. Né, em julho, né, depende do ano, mas geralmente é em julho que acontece os torneios de canto clássico, tá? Então, até lá, esses canários, eles têm que ficar sociabilizando, né? Uns 30 dias antes, tem gente que opta por fazer essa transição de tirar os filhotes do viveiro e passar para essas galinhas de canto, tá? Inclusive, pessoal, essas gaiolinhas aqui, elas são gaiolinhas de canto que a gente utiliza para o treinamento das aves, né? Mas em algumas lojas vocês vão até achar o nome dessas gaiolas como transporte de canário, tá bom? Então, assim, mas aqui, independente do nome que vocês achem elas aí, essa seria uma gaiola de canto, na qual a gente utiliza para treinar os nossos canários para o concurso, tá bom? Então, voltando, tem muitos criadores que fazem essa transição do viveiro, do voador para essas golinhas uns 60 dias antes do campeonato, tá? Aqui eu optei por fazer essa transição com 30 dias mais ou menos, que eu acredito com o meu manejo, os canários eles já vão estar bem adaptados nessa galinha para que chegue na hora do campeonato eles cantem, né? Normalmente assim como eles cantam aqui, tá? É lógico que na hora do torneio, essas gaiolinhas, eles não são expostos, né, nessas gaiolinhas, né? As aves, elas saem daqui e vão para uma gaiolinha padrão FOB, tá? Depois eu vou colocar a imagem de uma gaiola do padrão FOB para vou deixar aqui desse ladinho para vocês verem como que é a gaiolinha na qual os canários são expostos, tá bom? Então, mas como o tamanho é muito parecido, as dimensões das gaiolas são muito parecidas, né? Os canários eles não sentem tanto essa mudança, tá? Seria mais para ilustrar. Essas são as gaiolas que eu utilizo aqui, mas que nem eu falei, tem muitos criadores que acabam iniciando o treino nessas gaiolinhas com 60 dias antes dos torneios, né? Eu aqui acabo utilizando com 30 e tem criadores que acabam deixando 15 dias, 10 dias, né? Tem criadores que até uma semana antes aí da competição acaba colocando os pássaros nessas gaiolas para eles se adaptarem, né? Muitas vezes não com muito sucesso, porque eu acredito que o tempo é muito curto para um canário
canário se adaptar nessas gaiolas, tá? Mas esse seria o manejo. Agora, eu queria falar uma coisa muito importante, tá bom, gente? Muito importante mesmo, né? Eu vejo muita gente que não participa de torneio deixando os canários nessas gaiolas, né, de canto, né, nessas pequenininhas. Eu vou deixar aqui as dimensões dessas gaiolinhas, tá bom? E tem muita gente que não leva para torneio e deixa os machos nessas gaiolinhas, né, o tempo todo, né? É como se isso fosse algo bom, algo positivo, né? Não é, gente, não é, né? Essas gaiolas, elas têm um espaço reduzido de propósito, né? Para que quando a ave chegue, né, no torneio de canto clássico, ela não fique se distraindo, né? Gaiolas grandes, o passarinho vai ficar voando, pulando de um puleiro para o outro, né? Curiando as coisas. Então, assim, essa gaiola ela é reduzida no tamanho. Ela não tem muito o que fazer, tanto é que geralmente você tira água também para o passarinho não tomar banho na hora da competição. Então, assim, essa gaiolinha ela é propositalmente deste tamanho para o canário exclusivamente cantar. A única coisa que ele tem que chegar e fazer na mesa do juiz é cantar, né? Gaiolas maiores poderia despertar algum interesse e o canário poderia se distrair, tá bom? Então, essas gaiolas, gente, é só pro torneio, né? Se você que tá começando a criar agora, né, você comprou essas gaiolinhas porque você viu por aí os criadores postando vídeos, fotos de canários ali, saiba que esses criadores estão treinando para o concurso. Então, assim, só para o canário na hora do campeonato ficar mais à vontade. Mas isso não significa que você no dia a dia você tem que utilizar essas gaiolinhas, tá? Essas gaiolas só são utilizadas para o treino e para a competição. Geralmente, eu vou falar agora do meu manejo, tá bom, gente? Assim que o torneio termina, eu pego as minhas aves, trago aqui para o meu criatório, né? E tiro ele dessas gaiolinhas e coloco em gaiolas maiores, tá? A gaiola, mas que gaiola, Vinícius? Qualquer uma. Qualquer gaiola vai ser maior do que uma gaiola de canto, né? Então, assim, qualquer gaiola, desde que seja maior que essa, é uma gaiola boa para você colocar. Mas não deixe os seus canários, seus machos, seus maestros presos nessa gaiolinha o tempo todo, tá bom? Que nem eu falei, os criadores fazem porque eles precisam treinar, é um período curto que o canário fica nessa gaiolinha, depois da competição, volta à vida normal. Aí eles vêm para essas gaiolas aqui, né? Para essas branquinhas que eu sempre tenho aqui também, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês, né? Para essas daqui, pode ser daquele tipo lá. Então, assim, depois da competição, gente, não fiquem deixando o canário nessas galinhas, tá? E você que está começando, não invente moda também de querer colocar nessas galinhas, porque o canário vai estressar. Se ele ficar muito tempo nessa galinha, ele vai estressar e você pode vir a perder ele, tá bom? Então, assim, se você não cria para torneio, não tem necessidade de comprar essas gaiolas. Vejo muita gente comprando essas gaiolas erroneamente e nem levam para concurso. Se você não leva para concurso, não compra essas gaiolas, não precisa. Ele vai cantar o mesmo tanto, né? Numa gaiola um pouco maior, uma gaiola um pouco menor. Essas gaiolas é só para não ter distração do canário na hora dos 10, 15 minutos que ele estiver lá cantando, para ele não ficar fazendo outras coisas, tá bom? Agora no dia a dia, gente, utilizem gaiolas maiores, tá? Eu espero ter ajudado aí você, né? Nessa questão das gaiolas para canário de canto, né? Depois, se vocês quiserem, comenta aqui, né? Deixa nos comentários como é que vocês fazem, se vocês utilizam essas gaiolinhas também, né? Assim como eu para treino, se vocês utilizam outros tipos de gaiola. Tem muita gente que faz por etapas essa troca de gaiolas, né? Tem gente que tira do viveiro ou do voador, coloca numa gaiola intermediária e depois vai para essa gaiola. Fala aí se você faz esse tipo de coisa, né? Ou se você não utiliza essa gaiolinha, né? Me conta aí como é que você faz na sua criação de canário de canto. Eu espero poder ter ajudado vocês aí a saber um pouco mais sobre essas gaiolas pequeninas que todo mundo fala, né? Ah, a gaiola é pequenininha, né? Mas é só para treinamento e só para a hora do concurso. Depois os canários voltam a gaiolas maiores, né? Mais confortáveis, né? Levando sempre bem-estar a eles. É isso.
Um forte abraço, Timbrado Espanhol Original.